Efésios 4, vamos a partir do verso 17. Amém. Efésios 4, 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã. Nós precisamos de Ti, queremos o fortalecimento que vem do alto, queremos que o Senhor nos conduza, nos construa, nos edifica. Abençoa cada vida aqui ser transformada e ser tocada dentro de nós pela realidade do Evangelho e pela Tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Queridos, vamos ler novamente aqui esses 2 versos, prestando atenção em algumas palavras-chave que há aqui nesse texto. Vejam só o quanto esses 2 versos estão falando de pensamento, de entendimento. Vejam só, verso 17. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus, olha a palavra-chave aí, pensamentos, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento. Está vendo como está falando de mente, pensamentos, entendimento. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância, de novo falando de mente, em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Então está falando que muitas pessoas vivem na futilidade dos pensamentos. Então a mente dessas pessoas vive de forma vã, de forma fútil. E que é assim porque estão obscurecidos no entendimento. Ou seja, o entendimento não se abriu para a luz, está obscurecido, está em trevas, está uma mentalidade, um entendimento cego. E ele fala, por que isso? Por causa da ignorância. Então, muitas pessoas não se abriram para um conhecimento especial, que o apóstolo Paulo depois diz que é o Evangelho. Estão ignorantes em relação à vida que Deus propõe. Ignorantes em relação à existência de Deus, em relação ao que Deus pode fazer na vida delas, ao quanto viver os princípios e os valores do Evangelho transforma a vida de cada um. E por que eles têm pensamentos assim? Por que o entendimento está obscurecido? E por que estão com essa falta de conhecimento, com essa ignorância? Ele diz, devido ao endurecimento dos corações. Então, o conhecimento de Deus, você se achegar a Deus, conhecer o Evangelho, tudo isso está disponível para todos. Só que muitos não se achegam, por quê? Porque endurecem o coração. Elas dizem, não, eu não quero, não, eu não preciso, não vou seguir isso, eu tenho minha própria forma de viver, e se endurece. Tem uma aversão, às vezes, ao Evangelho, não quer saber de Deus. Então, veja só, muitas vezes as pessoas, queridos, que endurecem o seu coração para o Evangelho, elas acham que a fé em Deus é algo irracional, é algo louco, é algo ilógico, é algo sem fundamento algum. Enfim, é como se fosse um salto no escuro. Eles acham que o que Deus propõe para eles é algo irracional e que eles têm que dar um salto no escuro, sem entender nada, sem saber de nada. E é assim que as pessoas entendem, só que isso é uma tolice. Isso não tem a ver com fé, isso tem a ver com crença, com credulidade. As pessoas acham que viver a fé é viver num mundo de incertezas. Ou seja, você não sabe muito bem o que está acontecendo, mas você, por um desejo infantil, um desejo de que exista algo lá em cima, você crê. Você não sabe direito, é tudo incerto, mas a pessoa crê. Agora, será que é nisso que os apóstolos e os mártires criam a ponto de sofrer o que sofriam, ser perseguidos o que foram, serem torturados e serem mortos? É algo tão frágil, é algo tão incerto, é algo tão irracional para eles se entregarem da forma que se entregaram? É claro que não. Você vê que há uma disparidade entre uma coisa e outra. Se eles viveram o que viveram e morreram da forma que morreram, dizendo o que estavam dizendo, não é porque eles tinham somente uma crença simples na mente, uma coisa ingênua. Não. Eles tinham um negócio vigoroso, algo forte, algo imenso, que preenchia a vida deles de uma forma que eles jamais poderiam negar. E eles viviam e morriam por aquilo, porque não era algo frágil.
As pessoas, ateus e céticos, acham que a fé é algo frágil, algo facilmente vencível, é algo mole, fraco. Agora, o que o Evangelho nos diz é que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade não pode ser vencida. E é nisso que os apóstolos criam. Nós temos uma verdade infinita e eterna, nós conhecemos e sabemos disso, não é um mero desejo, uma imaginação, uma ideia na cabeça, não, é algo que nós sabemos. Então, pensa-se que é algo infantil, algo fruto do medo. As pessoas pensam, não, o ser humano não consegue entender, reconhecer que é finito e é mortal e vai acabar aqui, então criou a muleta chamada Deus. Só que é o contrário, é o ateísmo que criou uma muleta chamada não Deus, para que não precise prestar contas do que faz. Então veja só, queridos, a fé do Evangelho não é crer no absurdo. Seria absurdo, na verdade, Deus exigir isso. Olha, creia nesse absurdo aqui. Não. Na verdade, o grande absurdo da vida é crer no nada. E é isso que as pessoas muitas vezes propõem. Olha, nós viemos do nada, nós somos nada e nós vamos para o nada. Olha que coisa maravilhosa, né, a sua vida. Nós viemos do nada, somos nada e vamos para o nada. Esperam que a gente creia, é isso que a gente precisa entender, queridos. Eles põem o Evangelho como uma crença infantil e esquecem de enxergar que o que eles estão vivendo também é uma crença. Porque você crê que não existe nada lá no céu, crê que você veio do nada, crê que nós não temos nada depois, isso tudo é uma crença. Não tem comprovação de nada disso. E eles querem que a gente creia que do nada veio tudo, da desorganização que havia no universo, surgiu organização, ou seja, formou-se planetas, sistemas solares, tudo funciona por leis físicas perfeitas e matemáticas, que da não vida veio a vida e que do irracional veio o racional. Veja só, o planeta era só pó e de repente veio vida. E dessa vida que não tinha pensamento nenhum, agora esse pedaço de pó agora está pensando. E tudo isso você tem que crer que veio do nada. Como diz um título de um livro, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, porque você tem que crer em muita coisa. Porque sem Deus, queridos, tudo é absurdo. Absolutamente tudo é absurdo. Nada faz sentido sem Deus, se você parar para pensar. Agora, com Ele, tudo faz sentido. Como diz Albert Einstein, né? A coisa mais incompreensível no universo é que ele é compreensível. Tudo é lógico, tudo é ordenado, tudo é matemático no universo. Parece que realmente tinha uma mente racional criando tudo para que tudo funcionasse certinho. Houvessem leis, houvesse princípios que regem tudo. O ser humano costuma buscar vida fora da Terra, né? Fica buscando vida inteligente fora da Terra, sinais de vida. Quando esses sinais de vida estão dentro de nós, você vê, dentro de nós tem uma molécula chamada DNA, que ali é uma codificação, como um código de computador, dizendo tudo como funciona. E as pessoas ficam buscando sinais de vida inteligente fora, quando dentro de nós se descobriu uma codificação que organiza todo o nosso ser. E, claro, você pode ver sinais de vida inteligente ao nosso redor, que são os milagres. Deus realiza milagres de forma imensa, em quantidades enormes, para que a gente veja que há vida fora dessa terra, que é Deus. Você pode perceber a realidade de uma existência superior na própria criação. Como diz o Salmo 19, os céus anunciam a glória de Deus. Tudo que você vê lá fora prova que veio de algo, veio de alguém. E, claro, nós podemos ver esses sinais da presença de Deus no passado, quando Ele realizou tantas coisas que nós vemos na Bíblia e também na vida de Jesus. Estou trazendo isso, queridos, porque o texto, como nós falamos, diz que as pessoas que não querem Deus vivem na ignorância. Porque geralmente eles se passam por os inteligentes, os sábios, os intelectuais, enquanto os cristãos são crédulos e infantis, quando não é assim. A primeira coisa que nós precisamos saber, queridos, é que geralmente as pessoas querem opor ciência versus fé. E isso não faz sentido algum, queridos. Por definição, não faz sentido algum. Porque a ciência, ela explora, isso por definição, ela só investiga fenômenos da ordem natural. É o que ocorre aqui no planeta de forma natural. Então, ela não tem nada a dizer em relação ao plano espiritual, porque não está no âmbito da sua investigação.
Então, o objetivo da ciência é dizer como as coisas funcionam e quando ocorreram. Já a Bíblia e a fé só quer dizer sobre o porquê e quem trouxe isso à vida, né? Trouxe isso à existência. Então, ciência é como e quando, e fé é porquê. Então, qual a razão, qual o motivo e por quem. Então, veja só, a nossa existência é uma das coisas mais gritantes da realidade de Deus. A gente não lembra de um momento onde nós não existimos, né? Você não lembra de um momento em que você não existia. Então, a sua existência parece algo normal, parece algo corriqueiro, né? Eu existo, claro, então eu sei disso. Só que a nossa existência, quer dizer, é algo imenso e algo incomum. Por que você deveria existir, né? Se só havia nada, e de repente tem você aqui pensando, amando, vivendo, esperando, tendo esperanças. Veja, o universo inteiro, quer dizer, é um imenso vazio, gélido, mortal. Qualquer lugar que você vá é só morte e destruição, e qualquer vida que chega é destruída. Agora, nesse universo tão destruidor, tão mortal, existe um planeta cheio de vida. Só Deus para trazer isso à existência. Não existe nenhuma razão para você existir que não seja a operação extremamente sobrenatural do amor de Deus. E as pessoas perguntam, né, geralmente, essa é uma das perguntas mais comuns, por que Deus não se apresenta a todos? Esclareceria tudo, estaria tudo resolvido, Deus aparecia para cada um de forma individual, sentava ali, explicava tudo. Só que, se Deus fizesse isso de uma forma poderosa, de uma forma incrível, de uma forma inegável, o planeta inteiro se tornaria um planeta de hipocrisia. Todo mundo ia começar a fazer o bem, todo mundo ia começar a obedecer às leis, todo mundo ia começar a perdoar, a ser misericordioso, a falar eu te amo, a perdoar. Por quê? Por causa de uma convicção? Por causa de que entendeu e quer fazer isso? Ou por medo, ou por, enfim, coerção? É igual quando chega um grupo de policiais num determinado local, todo mundo, de repente, guarda a droga, para de falar palavrão, começa a dirigir o carro, põe o cinto, faz tudo direitinho, porque chegou um policial. Não é porque a pessoa quer fazer aquilo, ou porque ela entendeu que aquele é o certo a ser feito. Não, é melhor não usar droga porque vai me fazer mal. Não, é justo só por causa de coerção. Então, fica todo mundo bonzinho. Se Deus aparecesse e mostrasse a todo, é como se policiais se espalhassem na casa de todo mundo, em todo lugar, juízes na casa de todo mundo. Então, nenhum marido ia gritar com a esposa, nenhuma esposa ia xingar o marido, porque tem ali um juiz, porque tem ali alguém obrigando a pessoa a agir daquela forma. É isso que ocorreria. Se Deus se mostrasse a todos e estivesse na sua frente 100% do tempo, todos nós seríamos hipócritas, mentirosos 100% do tempo. Então, Deus não se mostra para todos. Ele se mostra para quem o quiser. Mas ele deixa o ser humano viver nessa vida, tomando as suas escolhas, esperando que o ser humano tome consciência do que é certo de si próprio, por consciência, por entender, por desejar o bem. Não por ser coagido aquilo, mas porque a pessoa entende, eu quero ser uma pessoa do bem, eu quero ser uma pessoa que ama, eu quero ser uma pessoa misericordiosa. Não porque alguém está me coagindo, mas porque eu quero, é a minha vontade ser assim. Essa é a minha fé, esse é o meu valor, esse é o meu princípio. Então, por isso, Deus não se mostra para todos e não vai se mostrar a todos. Ele se apresenta a quem buscar. Essa é a promessa de Jesus, lá em Mateus 7, verso 8. Quem busca, acha. Qualquer ser humano, em qualquer lugar da terra, e essa é a promessa de Jesus, que buscar e falar, Deus, eu não sei o teu nome, Senhor, eu nem sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, eu quero te achar. E Deus vai se apresentar de alguma forma, não sei como, mas Ele tem o poder para isso e tem o desejo de fazer isso, porque está escrito que eu desejo que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Ele se apresenta a quem o quiser verdadeiramente. No Salmo 34, o próprio Deus desafia, provem, experimentem e vejam que eu sou bom, que o Senhor é bom. Quem quiser conhecer a Deus pode experimentar, pode a cada ensino, a cada princípio do Evangelho colocar em prática e verá
que aquilo se cumpre, que Deus é bom e que Deus intervém. E uma outra resposta, por que Deus não se apresenta claramente a todos, de certa forma, ele se apresentou, né, queridos? Ele veio à Terra na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse C.S. Lewis, os personagens de um livro não podem conhecer o autor do livro, que está em outro plano, a menos que o autor do livro se inscreva, ele mesmo coloque o seu nome em um personagem dentro do livro e comece a interagir com os outros personagens. E é isso que Deus fez. Ele se inseriu na história para se apresentar aos homens e mostrar o seu caráter e, claro, pagar pelos nossos pecados. Vejam comigo, queridos, em 1 João, capítulo 1. Então, eu quero trazer esse princípio aqui, que o Evangelho não é meramente baseado em uma ideia. Isso é muito importante. O Evangelho, queridos, não foi simplesmente uma pessoa, ele tive uma brilhante ideia, um lema de vida, ou alguns valores, né? Criei uma doutrina que vai agora nortear a vida de muitos seres. O Evangelho não é baseado em uma ideia, não é baseado em uma doutrina. E aqui nós vamos ver no que o Evangelho é baseado. 1 João 1, verso 1. Olha o que o apóstolo João está dizendo. O que era desde o princípio. Ele vai dizer, olha só, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, veja só, ele não está dizendo que foi uma ideia que alguém teve. Ele disse, o que nós vimos, eu vi com meus olhos. O que nós contemplamos e as nossas mãos apalparam, tocaram, e antes ele falou o que ouvimos, isso nós estamos dizendo, é isso que nós estamos anunciando, a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, ela apareceu diante de nós. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Então, veja só, o que o apóstolo João está dizendo isso aqui não foi uma brilhante ideia de alguém. Isso aqui não foi uma doutrina que alguém inventou. Ele está dizendo, olha, eu só estou dizendo para vocês o que eu vi. Eu estou dando o meu depoimento daquilo que eu ouvi, daquilo que eu presenciei como testemunha ocular. O apóstolo Pedro, semelhantemente, ele vai dizer em 2 Pedro capítulo 1, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Não foi uma historinha que alguém inventou. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, não é uma história inventada. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E ele fala, Jesus recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, veja só, os apóstolos estão dizendo, nós fomos esmagados por fatos que ocorreram diante de nós. Coisas que jamais tínhamos pensado, que foi difícil de acreditar, mas não tinha como negar. Nós só acreditamos naquilo porque não tinha como negar, porque nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, nós presenciamos. Então, o Evangelho não é uma mera ideia, queridos, é uma narrativa. É um conjunto de relatos de acontecimentos. São depoimentos, são testemunhos do que eles viram. Então, o apóstolo Pedro, o apóstolo São João estão dizendo, nós vimos. Mateus está dizendo, nós vimos. Lucas, João e Marcos estão dizendo, nós presenciamos, nós estávamos lá e tudo isso aqui nós vimos. A mente moderna acha que os contemporâneos de Jesus eram pessoas crédulas, que eram fáceis de manipular. Mas se esquecem que haviam no grupo de pessoas as quais passaram a conviver com Jesus, haviam céticos, como Tomé. Tomé não acreditava em nada, a menos que ele visse com os próprios olhos. Então havia um cético. Haviam pessoas implicantes que não queriam acreditar em nada, mesmo vendo, havia algumas pessoas, eu não creio, isso aí não sei o que é, mas eu não creio. Pessoas implicantes, que eram os irmãos dele, Tiago e Judas. Como eram irmãos, não queriam adorar o outro irmão como Deus. Falou, não, isso aí, eu estou vendo você curar cego, estou vendo você curar paralítico, não, mas eu não acredito, deve ter outra explicação.
eram implicantes. Outros eram contradizentes, chefes da religião que estavam combatendo Jesus, que estavam tentando contradizer, tentando mostrar que Jesus tinha algum erro. Pessoas contradizentes, que eram Nicodemos e José de Arimateia. Intelectuais, sábios, líderes de uma religião, de uma cultura milenar, conheciam escritos de centenas de páginas, conheciam toda a tradição judaica, se opunham a Jesus, mas foram esmagados pela verdade. Nicodemos, José de Arimateia, e tinha inimigos declarados que queriam a morte de Jesus e de todos os seus discípulos, que é o caso de Saulo de Tarso, talvez um dos maiores intelectuais da época. Queriam a morte. Eu vou levar todos à morte, porque com isso estou fazendo a obra de Deus. E foi de novo esmagado pela verdade. Então não eram pessoas crédulas, pelo contrário, eram pessoas que se opunham a Jesus, porque era a reação natural diante de tanta novidade que Jesus trazia. Então veja só que isso. O cristianismo não é uma ideia. Ou o cristianismo é um fato, ou o cristianismo não é nada. Zero. Zero. Zero à esquerda. É o que o apóstolo Paulo diz. Se a ressurreição não aconteceu, a nossa fé é vã. Não serve de nada, é vazia, é tola, é infantil. Se a ressurreição não ocorreu, a nossa fé é vã. Então, veja só, o cristianismo tem a ver com a realidade, tem a ver com fatos que ocorreram. Não é uma mera discussão de ideias. Então, aliás, essa é a única religião, grande religião do mundo, que surgiu a partir de um fato. Islamismo, budismo, todos isso têm mais a ver com as ideias. Não tem tanto a ver. O próprio Buda diz, olha, não olhem para mim, olhem para o meu Dharma, olhem para o meu ensino. Porque é isso aqui que interessa. Jesus é o contrário, não. A ressurreição aconteceu. Mais do que o ensino, é o fato. Se não tivesse ocorrido esse fato, não era para vocês me seguirem, não era para ter nada disso. O Evangelho não é uma discussão meramente de ideias, é se dobrar diante dessa verdade, desse fato que ocorreu. Então, veja só, a ressurreição. E eles dizem, nós vimos, nós estivemos lá, nós contemplamos, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Bom, isso foi lá, há mais de 20 séculos atrás. Como é que nós podemos ter alguma certeza em relação a isso, alguma pista em relação a isso? Veja só, um fato histórico, né, existe um fato que nós presenciamos aqui, mas 10 dias depois, um mês depois, um ano depois, como é que você vai repetir aquele fato? Não tem como você trazer todas as pessoas que estavam naquele dia, tudo que estava exatamente igual e repetir. Não tem como você levar isso para um laboratório. Napoleão Bonaparte, como é que você vai saber que ele existiu? Não tem como você trazer as pessoas da época, montar os campos de batalha, olha, repete aí tudo que ocorreu para a gente ver e ter certeza que aconteceu. Não. Na história, na ciência da história, não tem como fazer isso. Inclusive em termos penais também, nos tribunais, quando você vai analisar, vai fazer uma investigação de um crime que ocorreu, não tem como você repetir aquilo, exatamente como foi. É uma investigação do passado. Então, como é que você analisa a história, ou na questão dos tribunais penais, como é que você vai analisar isso? Você analisa baseado em testemunhos, os relatos que sobraram da questão. Então, veja só, eu tenho uma pregação sobre ressurreição, eu não vou focar tanto aqui, mas só alguns pontos para nós pensarmos, né? Qual a razão de duvidar dos depoimentos que nós temos em relação à ressurreição de Jesus? Porque se eles estão dizendo, tantas pessoas estão dizendo que ocorreu, tantos relatos estão dizendo a mesma coisa, por que a gente duvidaria, né? Veja só, os apóstolos, os discípulos que narram isso, eles não ganharam nada com isso. Porque muitas vezes uma pessoa mente, conta uma história para ganhar alguma coisa com aquilo. Agora, eles não ganharam nada com isso. Pelo contrário, os apóstolos perderam casa, e os discípulos, perderam casa, perderam fama, foram humilhados, espancados, torturados, viram seus familiares na miséria serem mortos e, por fim, eles também foram mortos. Agora, quem faria isso por uma mentira? Eles o tempo todo dizendo, Jesus é Deus, Ele ressuscitou, nós vimos. Pare de dizer isso, senão você vai ser preso. Não tenho como negar, me prenderam. Pare de dizer isso, senão todos os seus bens serão confiscados. Não tem como negar, aconteceu, Ele é Deus. Perderam todos os bens.
Pare de dizer isso, senão sua família vai ser morta. Eu não posso parar de dizer, não tem como negar, ele é Deus. Família morta. Pare de dizer isso, não tem como negar, ele é Deus, eu vi. Você será torturado, não tem como negar, foram torturados. Você será morto, não tem como negar, ele é Deus, eu vi, e foram mortos. Milhares de pessoas passaram por isso. Para defender uma mentira? Claro que não. Tanto é que todos que viram os mártires falar isso começaram a se converter em massa, porque viram o óbvio, não tem como essas pessoas estarem mentindo sem ganhar nada em troca. E mais, por que você duvidaria de pessoas da magnitude moral que aqueles homens tinham? Pessoas piedosas, pessoas que ajudavam pobres, ajudavam escravos, pessoas de um coração tão bom que envergonhava todo mundo, quão piedosos eles eram. Por que pessoas dessa magnitude moral iriam mentir? E algo tão sério. Todos os relatos foram investigados, detalhe por detalhe, e todos conferem com a realidade histórica que nós conhecemos por outros escritos. Então, veja só, isso não é uma questão de fé. Quando você analisa a coisa, para você duvidar, na verdade, você tem que ter má fé para duvidar do testemunho deles. Então, o que a gente precisa ter não é nem fé, basta ter boa fé, de reconhecer que aquelas pessoas estavam apenas dizendo o que viram. Uma quantidade grande de pessoas contra tudo e contra todos. Agora, uma coisa que eu gosto, um argumento que eu gosto muito em relação à ressurreição, estou aqui só mostrando para vocês, invertendo isso, porque geralmente as pessoas dizem, os cristãos são ignorantes e os ateus são intelectuais. E eu quero inverter isso porque é o que o texto nos diz, o texto base, eles são ignorantes, estão com pensamentos fúteis e o seu entendimento obscurecido. Olha só, judeus, nós estamos falando de judeus que aceitaram e se converteram a Jesus e passaram a dizer que Jesus é Deus e que ele ressuscitou. Então, veja só, um grande número de judeus mudaram o pensamento do dia para a noite. E o que os judeus criam? Que se eles abandonassem as tradições milenares que eles tinham, a consequência é que eles iriam para o inferno, na eternidade, e teriam maldições sem fim na terra. Então, pensa só, milhares de judeus. O que eles criam há milhares de anos é que se eles abandonassem as tradições deles, eles iriam para o inferno e a vida na terra deles seria totalmente amaldiçoada por Deus. Isso que eles criam. E apesar disso, eles mudaram e trocaram todas as crenças deles, mesmo sob a ameaça de Deus, não só a ameaça humana, que prendia, confiscava e matava, como a ameaça de Deus. Eles sabiam e criam disso, que iriam para o inferno e que seriam amaldiçoados se tivessem propagando uma mentira. Você acha que um judeu ia brincar com isso? Ir para o inferno e ter a maldição de Deus se estivesse mentindo? Agora, o que eles mudaram? Será que eles mudaram em relação ao Antigo Testamento, às crenças, às tradições judaicas? Mudaram poucas coisas? Não. Olha o tamanho das mudanças que eles passaram, do dia para a noite. Eles trocaram o dia de culto dele, que era em que dia? Que os judeus celebravam o culto deles? No sábado. Para isso é uma questão, o sábado é uma questão normal, uma questão corriqueira, uma questão sem importância na vida deles? Não, é uma coisa gigantesca. O sábado para eles é uma coisa, é uma blasfêmia, uma heresia enorme você não seguir um sábado. Se você não guardar um sábado, meu amigo, você corre o risco de passar a eternidade no inferno. Agora, todos esses milhares de judeus pararam de cultuar no sábado, esses discípulos de Jesus, e passaram a cultuar no domingo. Do dia para a noite, eles trocaram o dia de culto, porque no domingo foi que Jesus ressuscitou. Os judeus, eles criam, sim, que haveria uma ressurreição, mas haveria uma ressurreição no último dia e passariam a viver no céu como espíritos. Essa era a crença dos judeus. E do dia para a noite, esses discípulos de Jesus passaram a crer em uma ressurreição corporal, que Jesus ressuscitou como corpo e passou a viver como corpo eternamente. E todos os cristãos creem nisso, que quando você ressuscita, você não vai para o céu viver como espírito, você vai viver como um corpo numa nova terra. Mudaram essa tradição completamente. Os judeus creem num único Deus, só há Yahvé. Os discípulos de Jesus mudaram do dia para a noite e passaram a crer em um Deus triuno. Deus agora são 3 pessoas. Isso para o judeu, inclusive para o islamismo, é uma blasfêmia, você chamar o ser humano de Deus. É uma heresia digna do inferno imediato.
E os discípulos, milhares de judeus, passaram a crer nisso do dia para a noite, sob o risco de danação eterna. Então, qualquer um que dissesse que era Deus, era apedrejado e morto. E Jesus disse que era Deus e eles creram. Do dia para a noite, passaram a crer que a salvação poderia ocorrer para os gentios. Os judeus não criam nisso. Passaram a crer do dia para a noite em um Messias derrotado, em um Messias morto. Quando todos os judeus diziam, o Messias vai vir, vai conquistar, vai reinar. Então, trocaram um Messias político, que ia dominar, ia formar um império terrestre, por um Messias espiritual, com reino na glória. Deixaram de adorar no templo de Jerusalém, passaram a adorar no coração, abandonaram todos os sacrifícios no templo de Jerusalém, né? Os sacrifícios era algo central na teologia judaica. Bom, acabaram com a dieta kosher, né? A dieta que os judeus fazem até hoje, não come carne de porco, os discípulos passaram a comer isso. Acabaram com o sacerdócio levítico e trocaram a lei de Moisés pela lei de Cristo. Olha só, queridos, mudar tudo isso do dia para a noite, eles sabiam que se fosse uma mentira, passariam a eternidade no inferno e teriam maldições na terra sem fim. Agora, como é que os judeus, com a mente tão religiosa, tão fervorosa em seguir aquelas tradições milenares, mudaram a crença deles? Porque, de novo, eles foram esmagados pela verdade, queridos. Eles foram esmagados, eles não tinham como fazer de outra forma. Porque eles viram, eles tocaram, eles ouviram vozes celestiais, viram Elias e Moisés com Jesus no monte da transfiguração. E o que Deus diz? Tem um carpinteiro, lá no monte da transfiguração, tem um carpinteiro, tem Moisés, que entregou a lei, metade do Antigo Testamento, e tem Elias, o maior de todos os profetas, que entregou a outra metade, o representante da outra metade do Antigo Testamento. Então tem um carpinteiro, um que é metade do Antigo Testamento e outro que é a outra metade do Antigo Testamento. E vem a voz do céu e diz, os discípulos provavelmente doidos para ouvir Moisés, doidos para ouvir Elias, olha, contem as histórias, nos ensinem os caminhos de Deus. E vem uma voz do céu que diz, este carpinteiro é o meu filho amado, a ele ouvi. E imediatamente Moisés desaparece, Elias desaparece e fica Jesus. Ouçam a ele. Queridos, isso na mente de um judeu foi esmagador. Esmagador. Deus dizendo, ele é maior que Moisés e que Elias. Ouçam a ele. Sigam as novas diretrizes dele, os princípios dele. Então, a mudança radical em milhares de judeus mostra que algo imenso ocorreu. O que causou uma mudança tão radical nas concepções deles? A ressurreição. Que foi o que deu o start, que realmente colocou eles numa decisão. Ou vocês seguem a Cristo, ou então continuam da forma que era. E eles reconheceram que ele era Deus, que Jesus era um Deus. Outro fato que mostra, né, a fortaleza da fé cristã, que não é algo fútil, é algo frágil, algo que você dá um sopro e cai. Além da ressurreição, são os milagres que ocorrem o tempo todo. Quando João Batista envia os seus discípulos para Jesus para perguntar, Jesus, você é o Messias ou iremos esperar algum outro? Jesus, olha, aguarde um segundo, João Batista está preso, aguardem para vocês levarem a resposta. Jesus começa a curar paralíticos, cegos, coxos, pessoas leprosas, curou uma multidão de pessoas. Aí Jesus vira para os discípulos de João Batista, apenas anunciem, não uma ideia, o que vocês viram. Digam para ele que os coxos passaram a saltar, os cegos passaram a ver, os paralíticos começaram a correr. Anuncie isso e que o evangelho é pregado não aos ricos com o intento de ganhar poder ou dinheiro, mas é pregado aos pobres. Anuncie isso para ele. Não vou fazer mais nenhuma argumentação se eu sou o Messias ou não, apenas diga isso para ele. Mostre o que vocês viram. Então, o evangelho, o conhecimento de Deus, você pode ver no seu dia a dia, com milagres, com ações de Deus que ocorreram naquela época e continua ocorrendo. A quantidade de milagres e resposta a orações, queridos, é assombrosa. Não são milhares de fatos, são milhões que ocorrem todos os anos, o tempo inteiro. Ocorre sem parar. O tempo inteiro Deus está curando, está abençoando, está respondendo a pedido de orações. Questões sem saída, questões que a pessoa não conseguiria resolver
nem 5 anos. Passa-se uma semana de oração e então está resolvido. Fatos aos milhares, aos milhões. Mas o ateu, o cético, ele nega esses fatos. Então, negar milagres é negar um fato, um dado da realidade. O exemplo da avestruz, né? Você esconde a cabeça debaixo da terra e finge que não está vendo. É você selecionar baseado numa pré-concepção de mundo e dizer só o que interessa. Não, os milagres não valem. Só valem... mas assim você está descartando justamente o que mostraria para você, de forma clara, que Deus continua agindo, intervindo na história humana. Já contei essa história aqui várias vezes, mas o Bob Hartman é o líder da banda Petra, a banda cristã que tocou por 33 anos e me influenciou bastante. Ele disse que era um ateu, detestava a religião, tinha ódio de tudo que se falava de Jesus, Deus, não queria saber nada disso. Mas um dia ele passou por uma situação que ia destruir a vida dele. Ele falou, eu não tenho a quem recorrer. Não tenho, minha vida acabou. Não tem como resolver isso. Nem se eu pedir ajuda ao presidente, nada pode resolver isso aqui. Ele falou, bom, detesto tudo que se chama Deus, jamais vou pisar numa igreja. Mas não tenho o que fazer. Entre não ter o que fazer, entre minha vida ser destruída e ser destruída, deixa eu tentar essa porcaria pelo menos uma vez. E orou a Deus. Falou de coração aberto, Deus, não, você não existe, estou perdendo meu tempo. Mas, já que acabou mesmo, dá uma chance para o Senhor se mostrar. Se você quiser se mostrar, se mostra. Se não, não estou nem aí também. E orou, colocou nas mãos. Em uma semana a questão estava resolvida. Ele falou, eu vou acreditar nisso? Eu sou trouxa? Não, eu não. Se for uma coincidência, se eu não tivesse orado, teria ocorrido da mesma maneira. Eu não vou perder meu tempo com isso. Continua a viver a vida dele. Passou-se um tempo, ele passou por uma outra situação desesperadora, fez a mesma coisa, reclamando e tudo, orou, respondeu, coincidência de novo, claro. Uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez, uma sexta vez, uma sétima vez. E ele falou, aconteceu de novo, né? Os astros estão ao meu favor. Aí ele falou, mas peraí, já está precisando eu ter mais fé para dizer que Deus não existe do que para dizer que Deus existe. Eu só estou com teimosia, porque eu estou vendo o tempo todo acontecendo coisas que não têm explicação, que estão vindo de acordo com a minha oração, estão mostrando como fatos, como dados que estão aqui diante dos meus olhos, e eu quero fechar os meus olhos e ainda assim está lá brilhando na minha frente. Por que eu vou resistir por teimosia? Será que eu quero ser cego? Será que, como o texto nos diz, Efésios 4, eu estou endurecendo meu coração? Eu não posso negar mais isso. Deus está se mostrando a mim. E aí ele se prostrou e falou, Senhor, minha vida é tua. Faz o que o Senhor quiser. Depois de muito tempo, ele montou a banda Petra, que levou o evangelho a dezenas de milhões, se não centenas de milhões de pessoas, e eu fui um dos abençoados. Glória a Deus por isso. Veja só, queridos, prestem atenção nisso. Milagres estão disponíveis para vocês. A ação de Deus está disponível a cada um de nós. Veja, se um fato do tamanho e da magnitude da ressurreição ocorreu, se Deus se deu ao trabalho de vir à Terra como um ser humano, sofrer tanto aqui como ser humano, viver uma vida dura que o ser humano tem na Terra, e morrer da forma que ele morreu, sofrendo tanto, se ele fez tudo isso por nós, o que é ele fazer mais um milagrezinho que não vai causar a ele sofrimento nenhum? Se ele fez algo tão grande, por que não nos ajudaria nas nossas pequenas coisas? Se ele se importou em nos criar, em trazer a salvação para nós e ser o nosso Pai, por que ele não nos ajudaria? Então veja, coloque a sua fé em Deus, não apenas na existência dele, mas que ele é o galardoador dos que o buscam. Como Jesus dizia para as pessoas, a sua fé te curou. Porque você confiou tanto no amor de Deus, você confiou tanto que Deus é bom, que ele interviu em seu favor. Então, creia que Deus é bom e que ele pode e quer agir em seu favor. Então, a vida no Evangelho existe o fato, a ressurreição. Você tem a fé nisso. Essa sua fé te leva a orar, que produzem mais fatos, que são milagres, que são respostas a orações.
E isso fortalece a sua fé, porque você vê, está vendo diante de você, que isso realmente existe e acontece. E esses fatos aumentam a sua fé ainda mais. E aumentando sua fé, você ora e mais coisas acontecem, mais fatos ocorrem, que vai elevando a sua fé. Então esse é o ciclo que Deus quer de fortalecimento da sua fé. Você ora, acontece, a sua fé aumenta. Você tendo mais fé, você ora e maiores coisas acontecem. Isso você precisa ir vivendo e trazendo Deus para perto de você, para que Ele haja e te mostre a bondade dEle. E à medida que você vai tendo experiências com Deus, vendo essas coisas acontecerem, você vai deixando de ter fé. Sua fé vai ficando tão grande que uma hora ela acaba. Acaba mesmo. Você vai tendo tantas experiências, vendo tantas ações de Deus tão claras, que a sua fé vai aumentando, 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 até que ela acaba. Acaba, porque você para de ter uma fé e passa a ter uma absoluta certeza. Gostaram, né? Então não é uma fé apenas como eu tenho uma grande esperança, eu tenho visto muita coisa, então eu creio. Mas não é apenas... Essa fé vai crescendo tanto que uma hora se torna, claro que é fé também, mas se torna uma certeza absoluta daquilo. E se torna aquilo que eu falei, precisa ter mais fé para a pessoa dizer, não, Deus não existe, isso é falso, esse evangelho que é mentiroso. Precisa de mais fé, mais crença, mais credulidade para acreditar nisso do que acreditar naquilo que você já viu tantas vezes que agora você sabe que é daquela forma. Tem um exemplo de um milagre recente na família da Luana, que é muito interessante. A cunhada dela foi com o irmão dela para João Pessoa, e ao encontrarem o pai dela, né, viu que o pai estava andando um pouco estranho, um pouco torto, e estava falando com a boca meio virada. E a Renata, ela falou, olha, pai, eu acho que tem alguma coisa errada com o senhor, vamos no médico. Aí foram no médico, o médico falou, olha, eu acho que é princípio de Alzheimer. Aí foi para casa, aquela dor, né, poxa, Alzheimer é uma coisa que vai evoluindo e vai trazendo muita dificuldade. Mas aí eles falam, não, vamos consultar o melhor neurologista da cidade para confirmar, né, se é isso mesmo. Foram no neurologista, ele fizeram um exame de ressonância, descobriram que não era Alzheimer, era um coágulo no cérebro. E o médico falou, olha, isso aí vai ter que operar. E tem que operar com uma certa urgência. Só que uma operação no cérebro, para retirar de um coágulo, vai ser uma fortuna. Né? Dezenas de milhares de reais, se preparem. O pai não tinha plano de saúde, vai preparar o bolso, vai sair muito caro. Bom, decidiram, não custa nada, vamos tentar o SUS. E isso colocando a questão diante de Deus, orando, Senhor, dá uma providência, nos ajuda. Foram tentar o SUS. O pai dela nem tinha inscrição no SUS, não tinha nem nada lá, teve que ir lá se inscrever e tudo mais, consultar o médico, né, no SUS, quanto tempo ia demorar essa cirurgia, se é que ia conseguir algum dia, né? Se é que não morresse antes, não trouxesse consequências antes. Foram lá, vamos tentar, não custa nada, falaram com o médico falou, realmente, precisa operar, aí eles falaram o nome do médico que eles tinham consultado, aí o médico do SUS fala, eu conheço ele, é meu grande amigo e tal. Vamos fazer o seguinte, vou marcar a cirurgia para amanhã. Amanhã o senhor vem, vai ser operado. No dia seguinte, operou, já saiu falando normal e andando normal. Agora, de novo, o que exige mais fé? Você acreditar que isso tudo foi natural ou que veio uma providência de Deus, que uma pessoa que nem tinha inscrição no SUS, vai lá e no dia seguinte opera e no outro dia está resolvido a questão. É colocar a sua vida diante de Deus, porque o evangelho, queridos, é para ser experimentado. A ciência fala, não, eu quero experimentar as coisas no laboratório. Tudo bem, pega o evangelho e experimenta na sua vida. A menos que, como o Efésios 4 diz, você endureça o seu coração, quer obscurecer o seu entendimento e não quer ver isso acontecendo na sua vida. Porque se você quiser, você busca e você acha, está disponível para você ver. Não é para uma ideia bonitinha, não, é para você ver. João 7, verso 17, Jesus diz, se alguém decidir, é a decisão dela, é a escolha dela, ela que sabe. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus,
descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou não. É só você decidir. E aí você vai experimentar o ensino do Evangelho. E aí você vai ver com seus olhos, vai ver na sua vida aquilo acontecendo. Então o que Jesus está dizendo? Que tudo o que está aqui pode ser experimentado. Na verdade, pode e deve ser vivenciado. É Deus dizendo, olha, experimente, provai e vede que eu sou bom. Você pode testar todos os ensinos do Evangelho e vai ver se funciona ou não. Se transforma a sua vida ou não. Se cura a sua alma e o seu psicológico ou não. Se te vivifica ou não, se te dá esperança ou não. O Evangelho é, e você pode ver, transformação de vida, transformação do seu caráter e milagres vão acontecer. Então veja, o texto que nós lemos de Efésios 4 fala de ignorância e endurecimento do coração. Ou seja, ignorância é desconhecimento. A pessoa não conhece o que está ali disponível. Endurecimento do coração é aversão. Não quero, odeio tudo que é de religião, eu não quero, isso para mim tudo é abjeto, tenho aversão. Então, as pessoas acham que a descrença, a suspeita, ser contra tudo que é do plano espiritual, então isso é sinal de lucidez, é sinal de superioridade. Não, eu sou uma pessoa intelectual, eu não creio em nada disso. Isso é sinal de lucidez, superioridade. Agora, se Deus existe, então esse é o maior sinal de tolice e burrice do universo. Do universo. Não tem nada mais tolo e burro do que acreditar nisso, se ele existe. Então, você só pode negar os relatos do Evangelho, da ressurreição, e os milagres que acontecem aos milhões o tempo todo, por causa de um dogmatismo, por uma cegueira, uma decisão. A pessoa decide, não, eu não creio nisso. Foi uma decisão, né, baseada em nada. O que a pessoa vai se basear para mostrar isso? Não. É só endurecimento do coração e ignorância. É a aversão ao plano sobrenatural que impede ela de ver o que está disponível. Então, o Evangelho diz, pode ser experimentado. Então, o que Deus diz em relação a essa sabedoria humana, essa intelectualidade humana? Sabedoria humana não passa de ignorância, endurecimento do coração. Ou, em outras palavras, nas palavras de Paulo, a sabedoria atual do ser humano é loucura diante de Deus. E a loucura de Deus, entre aspas, é mais sábia do que a sabedoria do ser humano. Então, veja só, eu comecei dizendo que os ateus e céticos acham que ir para o cristianismo é um salto no escuro. Não, queridos, é um salto na luz. Eu sou a luz do mundo. Jesus disse, e é a promessa dele. Se alguém quiser, busque e você achará. Está disponível. Agora, se a pessoa recusa por ignorância ou por endurecimento do coração, aí ela está sendo louca e somente numa tolice. Amém, queridos? Então, queridos, eu trouxe isso para mostrar, mais uma vez, que o Evangelho não é uma mera credulidade. A fé do Evangelho é algo vigoroso, é algo com fundamentos, é algo que você pode mostrar que não é frágil, mas é poderoso, e a verdade, como Jesus diz, nada podemos contra ela. Se alguém insistir, só vai dar de cara numa parede inquebrável. A verdade não pode ser vencida, nunca foi. 2000 anos, o cristianismo é bombardeado, seja fisicamente, seja por intelectuais de todas as eras. Permanece muito bem, obrigado. Então, que a gente entenda, queridos, que isso não é mera credulidade, que estamos vivendo é baseado em fatos, que se passaram os principais há 2000 anos atrás, outros muitos, mostraram no Antigo Testamento, anteriores, e continuam ocorrendo, estão disponíveis para nós. O principal, para mim, pelo menos, é a vivência segundo o Evangelho. Que você vive uma paz, vive uma sabedoria, vive uma vida que você decide seguir, amor, compaixão, perdão, todos esses princípios que mudam-nos, principalmente por dentro. Mas também há socorro presente, quando passarmos por tribulações, situações difíceis que vieram de fora, ou que nós mesmos provocamos, podem ter a intervenção de Deus. Podemos clamar a um socorro e Ele nos ajuda, queridos. Ele continua mostrando
que é presente e real, que Ele se importa, que Ele é um Pai que cuida. Ele diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Então eu queria chamar à frente aqueles que têm situações desse tipo, situações que precisam de um socorro, e queiram se colocar na presença de Deus e pedir: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor fez coisas no passado, continua fazendo, e eu estou precisando de um milagre, de uma ação poderosa de Deus em meu favor, para que eu possa testemunhar e ver a bondade do Senhor sobre mim. Isso está disponível e Ele continua agindo, e eu creio e eu sei. Creia também. Pastor, pode ungir as pessoas. Então, queridos, eu queria pedir que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça e começasse a orar. Fale que o teu Pai que vem em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Coloque diante dele essa situação e peça a Ele sabedoria para você agir, uma ação dele para intervir, para que as coisas se alterem ao seu favor. Vamos colocar diante de Deus, queridos, para que a gente possa desfrutar das promessas dele em nossas vidas. Fale com teu Pai e apresente a Ele o teu problema. Senhor Jesus, o Senhor disse que o nosso Pai é bom e que Ele sabe nos dar boas coisas. Então eu te peço, Senhor, como o Senhor tem feito ao longo de milhares de anos, agido sobre tantas vidas, socorrido a tantos, que o Senhor possa socorrer vidas aqui, abençoar, abrindo as janelas dos céus, mostrando o teu poder que cala os céticos, que cala a mentira, e que o Senhor possa proclamar a verdade do Senhor em nossas vidas, mostrando o teu poder. Mostra, Senhor, o teu poder, intervém na vida de cada um, que nós possamos ver com os nossos olhos, Senhor, e apalpar o teu milagre, a tua ação poderosa, libertando de opressões, libertando de dificuldades, libertando de coisas que nos trazem tristeza. Salva-nos, Senhor, liberta-nos, cura-nos e abençoa a nossa vida em todas as áreas, Senhor, pelo teu poder, nos nossos trabalhos, na nossa vida financeira, no nosso casamento, Senhor, na nossa saúde. Opera em favor dos teus filhos. Manifesta o teu nome, Senhor. Pedimos pela tua misericórdia, não que nós mereçamos, mas confiamos na tua graça, na tua bondade, em nos ajudar. Ajuda o teu povo. A tua palavra diz que nós podemos entrar confiadamente diante da tua presença e clamar a ti. Então, Senhor, como nós lemos no Salmo hoje, na nossa aflição, entramos e clamamos ao Senhor e o Senhor nos respondeu. Então responde, Senhor, e cada um possa contemplar um fato da tua ação na vida deles. Abençoa-os em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.